professora e sou pedagoga no IFPE. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a... Oi? Tá travando? Tá bom. Tá melhor agora. Pronto. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês para a gente poder começar, tá certo? Aí a gente tem Marcele, Denilton e Ana Luísa, não é isso? Vai chegar mais alguém, Juliana? E a gente vai esperar ou vai começar sem o restante do pessoal? Melhorar. Deixa eu vir mais para cá um pouco, para perto do roteador, para ver se melhora, tá? Ficou melhor? Pronto, certo. Então... Ah, é? Tá bom, então. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente o material para a gente iniciar. Então, para a gente começar, a gente pode conversar um pouquinho sobre a estrutura de um projeto de pesquisa, né? Vocês estão fazendo curso com interesse em escrever projeto para mestrado, projeto para doutorado, o TCC de conclusão de curso, né? Uma dissertação, se já tiver no mestrado, ou uma tese. Então, indiferente de qualquer tipo de produção científica, é exigido, né, que se tenha uma estrutura básica do texto que vocês vão entregar. Por exemplo, um TCC. Se eu vou entregar um TCC, se é um artigo, eu tenho que ter, esse texto ele tem que ter características, né, da escrita que demonstrem ali que ele tem todos esses elementos. A gente vai fazer a indicação no tópico, mas fora isso, é importante que a forma como a gente escreve deixe claro que aquilo dali é uma introdução, né? É a fundamentação teórica, certo? Então, nessa lógica, eu gosto de mostrar esse esqueleto porque ele traz justamente a proposta, né, de estrutura de uma pesquisa, uma estrutura simples, de uma pesquisa mais tradicional. Então, o que é que a gente tem? Para poder definir uma pesquisa, a gente tem que ter o objeto de pesquisa. O que é esse objeto? É aquilo que eu vou investigar. Por exemplo, né? Dentro de um tema, que é algo maior, uma área, dentro de uma área do conhecimento, o meu objeto de pesquisa ele é um recorte de um tema. Por exemplo, dentro da educação, existe o tema da educação inclusiva. Mas dentro da educação inclusiva, por exemplo, eu tenho vários objetos de pesquisa. Por exemplo, o ensino a partir de tecnologias assistivas. Isso seria um objeto de pesquisa. É como se fosse um recorte de um tema, certo? A partir desse objeto, a gente vai começar a estruturar o problema da nossa pesquisa, que é uma pergunta, a pergunta de pesquisa, que ela é uma curiosidade científica. Todo mundo que vai começar a fazer um texto, um artigo, uma pesquisa, aquilo ali surge de uma curiosidade. A gente quer entender, por exemplo, né, algo que está acontecendo na nossa realidade ali, algum fenômeno da nossa área, e a gente vai ter uma pergunta, que ela é uma pergunta norteadora, certo? E essa pergunta, ela orienta toda a nossa escrita.
Então, se a gente faz um TCC e ele não tem uma pergunta de pesquisa, ele está faltando um elemento estrutural. Então, ele não fica bem avaliado. Se a gente vai submeter um projeto de pesquisa para um mestrado, para um doutorado, e ele não tem esses elementos, também ele não vai ser bem avaliado, né? Então, depois que a gente faz essa etapa, que é o começo, muita gente faz errado, porque começa escrevendo o TCC, por exemplo, começa direto, vou escrever a introdução, vou escrever o resumo. Isso é uma forma errada de iniciar essa escrita. Por quê? Por exemplo, o resumo e a introdução são elementos textuais que a gente escreve ao final do processo da pesquisa. No mínimo, na metade para o final. Por quê? Porque a gente precisa de ter todos os elementos ali alinhados, certo? Então, numa ordem mais correta, para a gente fazer um bom projeto de pesquisa, um TCC, primeiro a gente vai estruturar, escolhendo o objeto de pesquisa, problema de pesquisa, que é a nossa pergunta, e escolher os objetivos daquele projeto. E dali em diante a gente vai começar a caminhar para a escrita da metodologia de um lado e da fundamentação teórica do outro. Eu tenho que entender se a minha metodologia e a minha fundamentação teórica, elas estão conversando. E daí sim eu vou ter um projeto bem escrito. Aí, além, né, pensando na minha pesquisa, como é que eu posso classificar essa minha pesquisa, certo? Então, eu posso ter uma pesquisa que ela seja um estudo para compreender um fenômeno inicial, né? E ela vai ser classificada como uma pesquisa que ela é exploratória, porque eu vou estar explorando um tema, né? É onde eu vou descrever várias características. Eu estou estudando o ensino de crianças autistas, por exemplo, a partir de tecnologia assistiva. Então, eu vou descrevendo ali o que é que eu fui observando. Então, a gente diz que essa metodologia é para um tipo de pesquisa que tem objetivos de explorar um objeto, certo? Então, cada pesquisa ela vai ter a sua classificação, né? A gente vai ter também os métodos de coleta dos dados da minha pesquisa. Se eu quiser fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai para o campo, então eu tenho que pensar como é que eu vou coletar e como é que eu vou analisar os meus dados. Coleta primeiro, analisa depois, certo? Professora, então eu só vou fazer metodologia do meu texto se eu for fazer uma pesquisa de campo? Não. Você vai fazer uma metodologia mesmo sem ser uma pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo ela é um tipo de metodologia, mas existem outras, certo? Por exemplo, a pesquisa bibliográfica. Ela é um outro tipo de pesquisa, é uma pesquisa onde a gente só vai consultar os livros, as revistas, os periódicos, né? A gente vai consultar textos já escritos por outras pessoas. Mas ela pode ser também uma pesquisa documental, onde a gente vai estudar um documento que já foi construído por alguém, por exemplo, um livro didático, um currículo de uma graduação, uma grade da graduação. Então, é uma outra forma de fazer pesquisa. Por isso que a gente precisa fazer a metodologia, que é onde a gente explica direitinho quais são as características da nossa pesquisa e o passo a passo que a gente utilizou para desenvolver aquela pesquisa. Certo? Não muitas vezes as pessoas dizem, fazer a metodologia é muito chato porque vai precisar usar BNT, né? As regras, tudo mais. Mas não, se a gente não segue essa estrutura, o nosso texto ele fica muito partido, muito sem parecer um texto acadêmico, sabe? É importante que você perceba na leitura que aquela pessoa ela entende o que é fazer uma pesquisa. Tanto que quando a gente vai selecionar candidatos, por exemplo, para mestrado, né, para doutorado, a gente analisa um projeto. E a coisa que mais elimina os candidatos é porque o projeto aí não tem uma estrutura bem organizada, porque o candidato ele não sabe escrever, por exemplo, os objetivos, ele não sabe dimensionar a quantidade de objetivos que precisa para uma pesquisa, né? Então, em geral, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ter ali uma quantidade de objetivos para aquela pesquisa. Na área de educação, por exemplo, na área de humanas, a gente tende ali a ficar entre 3, 4 objetivos, né? Aí você pega um projeto e a pessoa colocou 10 objetivos específicos. Então, a gente já tem ali uma tendência de reprovar aquele projeto, porque a gente entende que a pessoa não sabe fazer pesquisa, porque você fazer uma pesquisa e você ter que dar conta
de resolver ali, de achar conclusões para 10 objetivos, é algo muito vasto. Isso seria uma pesquisa de muitos anos, e não uma pesquisa como um TCC, como uma pesquisa de mestrado, até mesmo como uma pesquisa de doutorado. É uma pesquisa diferente, uma pesquisa que tem 10 objetivos. Provavelmente é uma pesquisa que vai ter uma equipe de pessoas fazendo, por exemplo, na área de saúde, né? Vai ter uma equipe grande de pessoas e um prazo maior para realizar aquela pesquisa. Então, a gente tem que pensar isso bem direitinho antes de fazer, né, um projeto ou iniciar uma pesquisa, certo? Então, a gente vai ter as hipóteses na pesquisa, que é como se fosse a resposta para a minha pergunta de pesquisa, né? E como é que eu faço essa hipótese? Eu vou tentar detalhar ali a minha resposta e trazer os elementos, né, que estão presentes naquele objeto e que me ajuda a entender melhor que eu acredito que eu vou chegar naquele resultado ao final da minha pesquisa. Então, isso é pensar a hipótese da pesquisa, que é pensar a resposta possível para a pergunta que eu fiz, né, como curiosidade científica. Então, a gente vai trazer várias variáveis ali dentro, né, e articular de forma a gente construir, né, no caso, essa hipótese. Toda pesquisa tem hipótese, professora? Depende. Se a gente tiver uma metodologia mais contemporânea, né, uma metodologia cartográfica, por exemplo, e a gente não vai trabalhar com hipóteses, né, porque é uma forma diferente de fazer pesquisa, onde o pesquisador ele vai encontrando os elementos ali para o seu texto conforme ele vai chegando no campo e ele não vai para o campo, para essa pesquisa dele, já com uma resposta pré-definida. Ele vai ali totalmente disposto a só, né, criar expectativas do que ele está vendo. Ele não vai com expectativas prontas, mas ele só vai criar ali respostas do que realmente ele está vendo ali na hora, porque ele sabe que as coisas podem ser diferentes daquilo que ele está pensando. Então, isso é uma forma de fazer pesquisa mais contemporânea e não é todo mundo que sabe fazer e desenvolver uma pesquisa cartográfica, por exemplo, utilizando a metodologia da cartografia, tá certo? O mais tradicional é a gente seguir essas pesquisas de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, certo? Então, pensando nisso, eu queria que a gente visse, eu vou abrir agora para vocês aqui, né? Um material que é a norma, né? Da ABNT. Deixa eu só projetar aqui para vocês, tá certo? Só um minutinho. Deixa eu ver onde eu coloquei. Achei. Achei. Calma que eu vou compartilhar aqui, estou só selecionando. Nossa. Deixa eu fechar umas guias aqui, porque eu estou nem achando qual é a guia do documento, mas é rápido. Oi! Então, vocês já viram alguma vez algum documento da ABNT? Podem responder. Já viram a norma alguma vez? Já pegaram a norma para dar uma lida? Já precisou utilizar a norma? Quem aqui já precisou fazer alguma coisa e utilizar a norma da ABNT? Já? Então, vejam. Para
tudo existe normas, né? Normas diferentes. Então, dentro da vida acadêmica, também vão existir normas para orientar a produção desses trabalhos, né? Se a gente, por exemplo, for fazer a instalação de uma tomada em casa, existe norma da ABNT para definir aqui a altura, o tipo de fio de cabo que tem que ser utilizado. Então, dentro do Brasil, né, a gente tem a ABNT, que é a norma brasileira, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? E a gente vai ter várias normas dentro da educação para fazer esses trabalhos. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje a 14.624 de 2024, né? Teve até uma mudançazinha nessa norma. Ela está bem atualizada. Então, pensando nisso, a gente vai pensar que dentro da escrita, quando eu olho para a norma da ABNT, a gente vai ter vários elementos, né? Aqui tem o sumário dessa norma, e essa norma que eu estou aqui, ela vai trazer o escopo, referências normativas, termos e definições, estrutura, parte externa, capa, lombada, parte interna, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, dados gerais, né? Formato, espaçamento, notas de rodapé, indicativos de seção, títulos sem indicativos, tem várias coisas, certo? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um texto, né? Se for um texto para TCC, no estilo monografia, é uma coisa. Se eu vou fazer um TCC no estilo artigo, já é diferente. Então, a gente vai utilizar um padrão de escrita diferente, pensando nos elementos pré-textuais, certo? E nos elementos textuais. Eu vou projetar aqui para vocês. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho que ele seja uma monografia, ele é um trabalho que tem mais páginas, né? A gente vai poder ter os elementos pré-textuais, como tem aqui aparecendo para a gente, os elementos textuais e os pós-textuais. Se eu for fazer um artigo, já não se enquadra nessa lógica de organização. Se ele vai seguir aquele padrão lá que eu mostrei para vocês, tá certo? De pensar o objeto, pergunta, objetivos, a metodologia, a fundamentação, análise. Então, dentro de um texto para uma dissertação ou de um texto para uma monografia, a gente vai ter folha de rosto, que ela é obrigatória, errata, que é onde a gente corrige, né, algumas coisas, ela é opcional, não é obrigatório. Folha de aprovação, obrigatório. Dedicatório, opcional. Agradecimentos é opcional. Todo mundo aqui já viu alguma dissertação, alguma monografia e as pessoas fazem lá o seu agradecimento, por exemplo, uma dedicatória. Aquilo não é um elemento obrigatório. Você pode escrever o seu texto sem trazer esses elementos, certo? Porque eles não são obrigatórios. Então, aqui na norma, a gente vai saber o que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que é elemento pré-textual, ou seja, não tem o conteúdo ainda mesmo, de fato, do meu trabalho, e o que é o elemento textual e pós-textual. Por exemplo, elementos textuais. Eu tenho a introdução. Quando eu começo a introdução, eu estou iniciando o meu texto, tanto que é a partir da introdução que a gente vai colocar a numeração das páginas, né? O desenvolvimento e a conclusão. Elementos pós-textuais, referências, glossário, apêndice, anexo, índice, tudo isso são elementos que a gente faz após a conclusão do texto, certo? Eles já são chamados de elementos pré-textuais. Aí aqui nessa norma, por exemplo, ela vai explicar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, o que é a capa. Eu não vou ler tudo, porque senão eu fico sem tempo até para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Lombada, parte interna, elementos pré-textuais, folha de rosto, certo? Tem todos esses, eu posso compartilhar com vocês esse documento também. Eu vou colocar vou disponibilizar e Juliana passa para vocês, certo? Aí o que eu quero mostrar para vocês nesse daqui com maior detalhe, por exemplo, uma coisa que a gente utiliza muito e a gente coloca de todo jeito, tanto na apresentação de trabalhos da universidade, quanto na produção mesmo de artigo, ou, sei lá, projetos que a gente for fazer, que são as figuras e as tabelas. Porque, geralmente, a gente vai fazer um seminário na faculdade, por exemplo, a gente pega uma imagem, coloca lá no nosso slide, né, na nossa apresentação, e joga ela de todo jeito. A gente não traz os elementos que eles são informativos sobre aquela imagem, sobre aquele gráfico.
certo? E isso é algo que dá um desmerecimento, é como se fosse uma falta de cuidado com a pessoa que está apresentando aquele trabalho. Porque todo elemento desse de imagem, ele tem que trazer, né, um indicativo em cima, se ele é um gráfico, se ele é uma figura, se ele é uma fotografia, se ele é uma tabela. Por exemplo, esse daqui, ele é um gráfico. Então, a gente coloca a indicação, gráfico 1. Se depois eu for utilizar outro gráfico, eu tenho que colocar gráfico 2, gráfico 3. Então, eu coloco gráfico 1, quantidade de alunos por curso, que é a explicação ao que se refere aquele meu gráfico, né? Coloquei a imagem centralizada, né? Gráfico centralizado, o nome em cima centralizado, a imagem também é centralizada, e aqui embaixo, ó, fonte. Eu vou dizer de onde eu tirei aquela imagem, certo? Foi de uma página do Google, coloco o nome da página, sei lá, Wikipédia, Pinterest. Onde eu peguei, eu tenho que colocar aqui para dizer onde eu fui buscar aquela imagem. Se aquela imagem ela é produzida por mim mesma, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, vou organizar aqui os dados em um gráfico. Então, eu coloco elaborado pela própria autora ou pelo próprio autor, dependendo de quem fez, certo? Esse nota aqui não é obrigatório, mas a fonte a gente tem que deixar. Então, a gente coloca gráfico, quantidade de alunos, que é o nome dele, e embaixo a gente coloca a fonte, certo? Tudo em letra, sem ser caixa alta, porque isso também é muito importante dentro das normas, a gente pensar a forma de apresentação do textual. Por quê? Porque em alguns momentos é obrigatório utilizar letra em caixa alta, alguns momentos não. Aí a gente também tem que pensar se existe uma hierarquia dentro daquele texto. Porque se eu coloco, por exemplo, tá vendo que aqui no 5.9 ele está em negrito, ele está destacado, isso é um destaque e ele está seguindo uma organização da norma, certo? Por quê? Porque a norma vai dizer que sempre que eu sair de um tópico para outro, eu tenho que colocar a hierarquia. Por exemplo, 5.9 é tabelas em letra minúscula em negrito, né? Então, o item que for só 5, né, que é o item inicial 5, ele tem que ser algo que seja maior do que esse. Provavelmente ele vai ser caixa alta, certo? Vamos lá olhar na norma se ele está seguindo, se a norma está seguindo ela mesma, né? 5.8, 5, deixa eu ver. 5, ela botou regras gerais só em negrito também em caixa alta. Mas, ou seja, o correto aqui para dar a ideia de hierarquia era ele ter colocado aqui em caixa alta. Eu acho que ele está utilizando o destaque de uma fonte ser maior do que a outra, né? Eu acho que se a gente olhar regras gerais, tem uma fonte que é maior do que essa que escreveu o formato. Eu acho que aqui deve estar em 12, né? E aqui deve estar, não sei, em 10. Então, ele diminuiu. É isso mesmo, porque pode ver aqui nesse índice, ele colocou já uma letra menor ainda. Então, ele fez esse tipo de hierarquia, que eu geralmente não utilizo. Geralmente, eu gosto de colocar o central, o que for principal, eu coloco em letras altas, caixa alta, negrita, em negrito, né? Coloco os dois destaques. Aí, quando eu for diminuindo 5.1, aí eu colocava só caixa alta, sem estar em negrito. Aí, quando fosse 5.1.2, eu colocaria sem estar em caixa alta agora e negrito. E se eu precisasse de mais um, eu tinha mais uma opção que seria sem estar em caixa alta e ainda seria sem estar em negrito. Então, existe uma hierarquia, tá? Isso é um pouco... Talvez vocês não tenham compreendido a lógica, mas vocês podem depois, no final da aula, aí me perguntar que eu explico novamente. Então, voltando lá. A gente vai ter aqui a indicação e a organização desse gráfico. Quando a gente faz e coloca uma tabela, ele segue essa mesma norma, certo? Só que em vez de a gente colocar gráfico, a gente coloca tabela, tabela 1, imagem 1, fotografia 1. E se a gente for utilizando mais de um, a gente tem que ir numerando. Esse é gráfico 1. Se eu utilizar outro gráfico, vai ser gráfico 2. Certo? Se eu utilizar uma fotografia, fotografia 1. Se eu utilizar outra, fotografia 2. Certo? E cada uma vai seguir o seu padrão aí de numeração. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre as citações, certo? Que eu acho que é algo que o pessoal tem muita dúvida. É como fazer as citações. Eu vou projetar aqui um material que tem essa explicação para vocês. Deixa eu tirar esse.
Então, vejam, essa é a parte que é mais chatinha, que a gente tem que realmente ficar conferindo. A gente tem que primeiro ter uma noção, que é o que eu vou falar agora para vocês, e depois a gente vai ficar conferindo. Sempre tem que estar com essa norma para tirar essas dúvidas, certo? Porque quando a gente faz um texto, eu estou achando tão estranho falando aqui com vocês sem estar vendo o rosto de vocês, nem estar vendo nem o meu rosto, mas tudo bem. É uma necessidade para ficar o áudio melhor, né? Então, vejam, quando a gente faz um texto, a gente vai utilizar citações, certo? E essas citações são partes de outros textos que a gente leu, que a gente coloca dentro do nosso próprio texto. O que é que acontece? Muitas vezes a gente pega o texto que a gente leu, achou interessante, copia exatamente igual no nosso trabalho e a gente não coloca a referência. O que é a referência? É a gente mencionar, escrever ali quem foi o autor que escreveu aquele trecho que a gente está colocando no nosso trabalho. Isso acontece e muito. E o que é que acontece? Quando o professor ele vê um texto que está dessa forma, ele considera aquilo ali como plágio. Ou seja, você utilizou a ideia de outra pessoa e você não informou ali quem é a pessoa. Então, você está plagiando. Mesmo que você não tenha essa intenção, você tenha feito aquilo ali, tenha colocado sem dar referência, porque você não conhecia as normas da BNT, mas foi um plágio, porque você utilizou palavras de outras pessoas e não colocou o nome delas, tá certo? Então, a gente tem duas opções de referência dentro do texto. A citação direta e a citação indireta. O que é isso? Citação direta e indireta. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Deixa eu só selecionar. Vou tirar esse. Deixa eu parar de compartilhar aqui para facilitar a minha vida, senão eu fico vendo duas coisas. Senão eu perco a norma que eu estava utilizando. Vou deixar essa aberta aqui e vou abrir as referências aqui. A citação aqui. Vou utilizar um texto meu para explicar, porque eu acho que a gente consegue achar duas coisas no mesmo texto logo, para facilitar. Só um minutinho, viu? Tem que baixar tudo aqui. Aqui, pronto. É bom que esse está errado, é bom que vocês já vão me ajudando aí, vão me dizendo que se vocês já fizeram alguma vez. Deixa eu projetar aqui. Vamos lá. Nesse trecho aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo aí essa citação, esse trecho do texto que ele está um pouco mais afastado. Estão vendo? Percebendo aí, ó, essa parte aqui? Todo mundo percebe. E aí, essa citação aqui, ela é uma citação, alguém que já estudou e já sabe disso. Ela é uma citação direta ou indireta? Pode responder. Pode ligar o microfone e falar, quem souber. Direta?
Direta. Por que ela é direta? Porque ela escreve integralmente o que o autor disse. Acho que é isso. Ela escreve integralmente o que o autor disse. Então, é uma citação direta. Dentro de citação direta, a gente vai ter duas formas de fazer. Ou a gente coloca, se for uma citação de até 3 linhas, a gente coloca ela dentro do texto. Se ela tiver mais de 4 linhas, a gente tem que fazer ela recuada. Então, citação direta, a gente pode fazer de duas formas. Dentro do texto, como essa daqui embaixo, que eu vou destacar, ó. Por exemplo, tá vendo esse pedacinho aqui? Cunha afirma, né? Como também afirma Cunha, 2016, página 49. Não há metodologias ou técnicas salvadoras. É do mesmo jeito também que o autor escreveu no livro dele, ela foi lá em Cunha e pegou esse trecho. Só que é aqui, ó, é uma citação menor. Ou seja, como ela não tem 3 linhas, ela vai ficar dentro do parágrafo, que a gente chama dentro do texto. Se ela tiver mais de 3 linhas, ela também é uma citação direta, só que ela vai ser uma citação direta recuada. Tá vendo que ela tá recuada aqui, ó? Ela tem um alinhamento de 4,5. Ela teria que estar... Eu já vou aproveitar e corrigir aqui e vou colocar ela aqui, certo? Outra coisa, sempre que a gente faz essa citação direta que está recuada, a gente não deixa esse espaço que tem entre as linhas. Tá vendo que tem cada uma linha, ela está um pouquinho distante da outra. Isso a gente usa no texto, esse espaçamento que a gente chama de espaçamento de 1,5, que é esse íconezinho aqui que eu estou passando a mão, ó, por exemplo, que tem as setinhas. Então, eu tenho que selecionar o meu texto da citação, vou vir aqui nesse ícone e eu vou colocar simples. Tá vendo que estava marcado em 1,5? Isso é para o texto dentro do parágrafo. Quando a gente coloca texto fora do parágrafo, a gente vai colocar ele no simples. Tá vendo como juntou o texto? Isso é a gente corrigir a organização da citação direta. Dentro dessa citação tem mais uma coisa que está errada. Quem pode me dizer o que é? Vocês viram a nova atualização com relação à forma de escrever o nome do autor? Alguém viu que teve essa alteração? Que antes a norma da ABNT a gente escrevia fora do parênteses o nome do autor em letra minúscula, dentro do parênteses o nome do autor em caixa alta. Só que a gente teve uma mudança, eu acho que foi em 2024, em dezembro de 2024, ou foi no começo desse ano, e teve essa alteração. Hoje a gente não escreve mais, ó, com caixa alta, nem mesmo dentro do parênteses. Então, aqui está errado. Aqui tem que ficar em caixa, sem ser caixa alta, gaiato. Então, a gente corrige e agora fica assim, ó, dentro do parênteses também. O ano da obra, vírgula, P de página, página 118. Ou seja, esse trecho do texto, né? Esse trecho desse texto, ele é encontrado nesse autor, na obra escrita em 2019, na página 118. Então, a gente está indicando aqui para os leitores todas as informações referentes ao que esse autor escreveu. Dessa forma, a gente não vai incorrer no erro de fazer plágio, certo? Se a gente coloca o texto, por exemplo, esse aqui de baixo, essa outra citação direta, e a gente não faz essa menção que foi feita aqui, certo? E nem coloca entre aspas, tá vendo? A gente vai incorrer em um plágio. Se ela tivesse tirado isso daqui e só colocado no começo do texto, não há metodologias ou técnicas salvadoras, ela estaria fazendo plágio. Ela não está fazendo plágio porque ela colocou as aspas no começo e no final do trecho que ela está copiando e fez aqui a indicação do autor. A única coisa que está errada aqui é que faltou um espaço. Então, a gente dá um espaço e fica correto, certo? Sempre que a citação direta, a gente está falando de citação direta, sempre que a citação direta aparecer dentro do texto, eu tenho que começar e finalizar utilizando aspas. Mas na citação que é recuada, a gente não coloca aspas, tá vendo? Porque tem gente que muitas vezes coloca aspa aqui também na citação direta recuada. Só usa aspa quando a citação está dentro do texto.
Isso é citação direta. E citação indireta? O que é, professora? Como é que a gente faz? A citação indireta é aquela citação que você leu, você não vai copiar da mesma forma que o autor, você vai reescrever com as suas palavras, né? Às vezes a gente nem está lendo agora, mas a gente está fazendo um texto e a gente escreve uma ideia e a gente sabe que aquela ideia, ela veio de alguém que a gente leu. Ah, isso aqui deve ter vindo um dia quando eu li Paulo Freire. Então, a gente foi lá fazendo uma afirmação, principalmente se você está fazendo um projeto para mestrado e doutorado, quando você fizer afirmações muito concisas, é importante que você coloque ali do lado o nome de um autor para dar uma fundamentação e uma solidez, certo? Aquilo que você está falando. Porque quando a gente faz algumas afirmações, se a gente não coloca um autor, e a gente não é, e quem está escrevendo aquilo ali não é um autor, uma pessoa, sei lá, que tem referência, o nome dela tem referência naquela área do estudo, então fica uma coisa parecendo meio que é um pensamento, só uma ideia da pessoa, e não algo que realmente já é um conhecimento consolidado. Por exemplo, né? Se essa menina tivesse, esse texto aqui, né? Se ele tivesse ficado somente, não há metodologias ou técnicas que sejam salvadoras. Se ela colocasse isso de forma solta no texto dela, né? Se ela escrevesse assim, não tem nenhuma metodologia que seja realmente salvadora para o caso da educação inclusiva. E ela não colocasse o nome do autor aqui, né? Poderia ficar como assim? Como é que ela sabe que não existe metodologias ou técnicas salvadoras? Então, a partir do momento que a gente coloca o autor para referenciar uma afirmação que a gente está fazendo, a gente fica... Como eu posso dizer, a gente não vai receber a culpa de estar falando uma coisa que é inverídica, por exemplo. A gente está colocando que essa afirmação é com base em alguém que estudou sobre aquilo, certo? Compreenderam isso aí? Então, quando a gente faz a citação indireta, é só essa forma, dentro do texto, com aquilo que a gente leu, com as nossas ideias, e a gente vai colocar dessa mesma forma, de acordo com fulano, ou a gente pode vir só escrevendo e no final a gente coloca ali o nome do autor no final daquela frase. Deixa eu ver se tem uma. Aqui a gente tem uma. Moreira, Costa e Amaral demonstram que softwares como Geocomplix e Matfix, além de jogos gamificados, têm contribuído para o desenvolvimento de habilidades matemáticas básicas em alunos com TEA. Então, isso aqui é uma citação indireta. Ela está falando isso com base no que ela leu desse autor aqui, Moreira, Costa e Amaral. 3 autores. Então, vejam, se tivesse um quarto autor, o nome dele também iria aparecer aqui? Não, a gente só coloca até 3 autores. Se tiver mais que 3 autores, tem uma indicação que é colocar et al, quer dizer, entre outros, certo? Entre outros autores, a gente colocaria só Moreira, que seria o autor principal, e colocaria et al. Quando vocês estiverem lendo algo e tiver et al, significa que aquilo ali tem mais de 3 autores que escreveram aquele texto, certo? Então, já falei, foi muito, né? Vamos voltar aqui para nossa citação. Olha aqui, tá vendo novamente, ó, a gente percebe o mesmo erro. Esse texto é um texto que eu recebi de um orientando que ainda não corrigi. Estou corrigindo. Então, tá vendo que a citação aqui também, ó, ela não está ainda dentro da norma. O nome do autor está em caixa alta e aqui a fonte também está distante um pouquinho, cada linha um pouquinho distante da outra. Outra coisa que a gente tem que observar dentro da citação direta é que a fonte dessa citação, o tamanho dessa letra, ele é menor do que o tamanho da letra do parágrafo, certo? Então, se o parágrafo eu estou escrevendo com fonte 10, aqui está a indicação da fonte, ó, número 10, esse texto aqui ele tem que ser menor. Aqui ele está em 11, então está correto. Poderia ser também 10. Então, a gente sempre coloca ele 10 ou 11. Ele tem que estar menor do que o texto corrido aqui dos parágrafos do trabalho escrito, certo? Então, o que eu tinha separado para a gente conversar hoje seria justamente isso, sobre citação, né? Falar um pouquinho da estrutura do texto e mostrar para vocês a norma sobre as referências, certo? Que é essa legislação aqui, ó. Essa legislação não, essa norma aqui, ABNT.
essa 6023. Então, na 6023, a gente vai conseguir... Não tá passando para vocês, não, é? Deixa eu parar essa. Pensei que estava projetando. Na 6023, que é essa daqui, a gente vai ter a forma correta da gente fazer as referências, né? Professor, eu consultei um livro. Como é que eu faço para dizer o livro que eu li? Como é que eu faço se eu li uma monografia? Como é que eu faço se eu vi um artigo de uma revista que estava publicada na internet? Cada tipo de texto desse, ele tem que ser feito a referência de forma específica, certo? Para referência de livro, a gente utiliza um padrão, uma forma de escrita. Para referência de artigo científico que está publicado em revista, né, periódicos, a gente utiliza outra forma de fazer a escrita daquela referência. Se for uma monografia, uma tese, uma legislação, cada um desses vai ter uma forma diferente de fazer a indicação. Por exemplo, se eu tiver visto uma dissertação ou uma tese, eu vou ter que apresentar o nome do autor, aqui o título do trabalho dele, coloco destacado em negrito, o ano que ele defendeu, vou dizer se é uma tese ou uma dissertação, vou explicar entre parênteses qual foi o doutorado ou qual foi o programa de mestrado, nesse caso aqui é o doutorado em cardiologia, e vou colocar o tracinho aqui, ó, o hífen, e vou colocar o nome da faculdade e o local onde ele fez aquele texto, certo? Onde foi publicado, onde foi defendido. Então, isso é uma forma para a gente fazer quando eu leio uma tese. Certo, professora? Não foi uma tese, nem foi uma dissertação. Foi outro texto que eu vi. Vamos ver aqui outro, certo? Vamos lá. Parte de monografia publicada, correspondência. Deixa eu ver aqui um mais tradicional que a gente utilize mais, tá bom? Aqui, um artigo publicado, por exemplo. O artigo, ele vai ser diferente do livro no seguinte aspecto. Primeiro que ele vai trazer todas as informações de publicação daquele artigo, quando ele foi publicado, o ano, qual é a edição da revista, qual é o volume, tá vendo aqui, ó, Vzinho quer dizer volume 18, número 4, nessas páginas aqui, nesse intervalo de página, né? Porque a revista, ela vem com vários textos, e o texto desse autor, ele se encontra entre a página 199 a 202, por exemplo. Aqui, o destaque não vai estar no título. Lembra que na dissertação estava no título, quando a gente faz livro, está no título, mas o destaque do texto aqui, ó, ele aparece no nome da revista. Então, sempre que eu pegar um texto que é de uma revista, um texto que está publicado, o destaque que eu dou é no nome da revista. E, atenção, é apenas um destaque. Como assim? Ui, desculpa, pessoal. Como assim apenas um destaque? Muitas vezes a pessoa vem aqui no domingo, que é o nome da revista, e coloca negrito e coloca também itálico. Ou seja, fica com dois destaques. Um destaque é o negrito, dois destaques é o itálico. Tá errado. Ou você usa todos os destaques da sua referência para todos os textos. Sempre que for destacar uma parte, você coloca negrito, ou você coloca para todas as partes que você for destacar, todas em itálico. Tem que escolher ou uma ou a outra forma de destaque. Não pode destacar tudo da mesma forma, certo? Vamos ver aqui o de livro, se tem aqui nessa partezinha, parte de monografia, se for uma patente, uma legislação, né? Por exemplo, se for a nossa Constituição, a gente vai colocar primeiro o nome aqui, né, da unidade que é Brasil. Vou explicar que é a Constituição, o nome do documento, entre colchetes, tá vendo? O ano, vou destacar o nome do documento, Constituição da República Federativa do Brasil, organizado por Cláudio Brandão Oliveira. Certo, Graciele, mas se não for um texto que foi produzido a nível nacional, federal, aí a gente vai colocar, se for estadual, vai colocar o nome do estado, Rio Grande do Sul. Se for de um município, a gente colocaria aqui, por exemplo, Recife. Então, cada legislação, a entrada dela vai ser por onde, porque unidade federativa está sendo ali, se é o estado, né? Por que dimensão que é? Se é estado,
se é a União, se é um município, certo? Então, esses são das legislações, que também são muito utilizadas. Mas vai ter todos aqui explicando o que fazer, pessoal. Ó, tudo aqui tem dizendo como é que faz. Se for um documento audiovisual, né? Por exemplo, assistir um filme, um vídeo, como é que eu faço a referência? Tem dizendo aqui, ó, certo? São muitas, então eu não consigo mostrar todas. Mostrei só algumas que a gente utiliza mais. Pronto. E agora eu queria que vocês me trouxessem algumas dúvidas, né? Quais são as dúvidas de vocês? Eu acho que pode... Quem quiser fazer alguma dúvida, abre o microfone e fazer alguma pergunta aí. Pode ligar a câmera. E aí, pessoal, ninguém tem dúvida, não? É tanto conteúdo essa aula de ABNT. Eu, assim, acho super cansativa. Aí eu vou até mandar para vocês um material. Deixa eu colocar aqui. Eu vou baixar ele. Eu vou dar um acesso, na verdade. Ctrl C. E vou colocar aqui nas mensagens. Ô, Juliana, quer que eu entregue? Juliana anexa lá. Posso te mandar, né? Então, eu vou baixar aqui. Ah, tá certo. Nenhuma dúvida, não? Ninguém quer tirar nenhuma dúvida? Então, a gente vai finalizar, né, Juliana? Não é até 7, não era até 8 ou é até 8h30? Ah, é até 8h30, é? Ah, então... Ah, entendi. É até 8h30 para eles tirarem as dúvidas, né? Então, terminei no horário certo. Eu estava preocupada aqui. Eu vou compartilhar rapidamente aqui com eles só esse documento aqui, esse outro manual, que é o que eu vou te mandar também, porque ele é bem atualizadozinho e tem bastante informação legal para eles, tá? Só um minuto. Eu não tô achando. Meu botãozinho tá meio como se eu já tivesse compartilhado. Tô só com dificuldade aqui de compartilhar, mas vai dar certo. Vou só mostrar para vocês esse daqui. Aqui, agora. Pronto, eu vou compartilhar também esse material aqui, porque ele é bem completinho, tá? Aí ele vem trazendo ó, citação e referência da BNT, bem direitinho aqui, mostrando como fazer só citação e referência, certo? Aí a gente tem aqui, ó, vários tipos de documentos que podem ser citados, e ele explica como é que faz cada uma das referências desses textos. E ele também mostra, né, as regras, por exemplo, citação, o que é uma citação? Essa parte mais conceitual que eu falei de forma mais já aplicando, né, mostrando o exemplo para vocês. Citação de citação, citação indireta, direta. Citação de citação é quando a gente não leu a obra principal, mas a gente leu uma obra de alguém que também falou sobre aquilo e a gente vai fazer a citação de uma citação, certo? Mas aqui tem tudo explicado bem direitinho. E as sugestões e exemplos, ó, como eu estava mostrando lá para vocês no artigo, que já estava escrito. Citação direta com até 3 linhas, como é que a gente faz, que ela é dentro do texto. A citação direta com 4 linhas ou mais, que a gente vai recuar até o recomendado de 4 centímetros de margem, né? Eu acho que eu falei para vocês 4,5 lá quando eu estava passando, mas é 4 centímetros. É muito detalhe, então a gente tem que estar sempre de olho aí nessas normas, tá? Citação direta, se for traduzida, a gente tem que fazer a informação no final. Aqui, ó, tradução nossa,
São muitas informações. Então, assim, quanto mais eu tracei aqui informações, mais vocês vão ficar na dúvida aí. Nem vão assimilar mais nada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a citação de vários autores, tá vendo? Como é que a gente faz o nome deles, como é que coloca. Eu vou compartilhar para a Juliana e ela coloca lá para vocês no Classroom, acredito. E também tem as formas de fazer, citação da Bíblia, como é que eu posso fazer, né? Eu coloco aqui, Bíblia, porque muita gente utiliza a Bíblia fazendo citação de trabalho também, né? Quer mostrar um exemplo de alguma coisa, ou quer trazer uma visão mais mitológica sobre algo e faz uma citação da Bíblia, de repente, né? Aí aqui mostrando como é que faz citação da Bíblia, esse livro específico, né? Obras clássicas. Então, tem muito aqui, exemplo, certo? Então, eu vou compartilhar isso com Juliana. Então, eu vou finalizar a aula, né? São 8h04, porque, como vocês não têm mais nenhuma dúvida, então eu vou distribuir o material com ela, compartilhar, e ela divide aí com vocês, tá certo? Queria agradecer a vocês pela presença, pedir desculpa aí que eu cheguei atrasada já, né? Para essa aula. Falei um pouco até corrido com vocês, mas eu acho que o objetivo da aula que era dar essa introdução, né, do que são essas normas, de como a gente utilizar, eu acho que eu consegui atender, né? Mas qualquer coisa, vocês podem também. Professora, eu não estou conseguindo essas normas, não estou conseguindo achar. Por quê? Porque essas normas, muitas vezes, elas nem ficam disponibilizadas na internet. A gente tem que comprar para ter acesso à norma, né? Às vezes tem um pedaço ou outro que é disponível, mas nem sempre a gente consegue achar com facilidade. A norma que eu digo, o texto mesmo, como aquele texto que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então é isso. Muito obrigada. Bons estudos para vocês aí no projeto de extensão.